Good morning, everybody. Bom dia a todos. Good morning, good afternoon, boa tarde, good evening, boa noite. Are you in the peace of Christ? Vocês estão na paz de Cristo? Great, ótimo. É muito comum aqui no Bible Friend me perguntarem a respeito de um argumento que possa ser usado num debate sobre a criação do mundo por um Deus único, né? Omnipotente, como nós acreditamos, e aqueles que não acreditam em nada, né? Ou, por outras, são agnósticos. Não tem certeza, daí eles não têm aquele ato de se projetar para a assunção, para assumir, melhor dizendo, a sua fé. Eu sempre considero que o argumento definitivo para provar que houve a criação é de que é chamado como design inteligente, desenho inteligente, concepção inteligente, maravilhosamente inteligente do universo e de todas as coisas que neles estão, como está relatado em Gênesis. Relatado de uma maneira parcial. É claro que se nós fôssemos abrir cada um daqueles versículos e expandir, né, cada um daqueles versículos tem um conhecimento e uma sabedoria infinitas. E o que é esse argumento do design inteligente, do desenho inteligente, vamos dizer assim, da concepção inteligente, da criação inteligente? Vamos imaginar um órgão de qualquer animal, também um órgão de um ser humano. Um olho, por exemplo. O olho humano, o olho de um animal, é um órgão extremamente sofisticado e se nós retirarmos, constituído de várias partes, né? Retina, globo ocular, né? Toda a fiação que chega até ele, que liga ao cérebro e assim por diante, se nós retirarmos uma parte desse órgão, ele deixa de funcionar ou funciona muito mal. Esse é o argumento. Se nós retirarmos uma parte constituinte do nosso coração, ele deixa de funcionar. Se nós tirarmos uma parte que é constituinte do nosso intestino, que é extremamente sofisticado do ponto de vista do funcionamento complexo, assim como o intestino de vários animais, ele vai deixar de funcionar ou vai funcionar de uma maneira inadequada e aquele animal não vai sobreviver. Como então nós chegamos a ter este órgão complexo, coração, né? Os nossos pulmões, o nosso olho, os nossos olhos e o nosso intestino? Já que, se a gente retira uma parte deles, ele não funciona. Então, que é exatamente, ou seja, para chegar nessa condição, segundo os cientistas, né, com todo respeito a eles, né, houve uma melhoria, houve uma evolução no funcionamento daquele órgão. Mas aquele órgão não funcionava sem uma das suas partes constituintes. Ou por outra, quando que um ser, um mamífero, por exemplo, recebeu um coração. Ele recebeu o coração antes do pulmão, ele tinha um pulmão e depois 2 pulmões, há animais que têm mais do que 2 pulmões. Como é que foi esse processo?
Como é que o ser humano conseguiria viver sem o coração, sem o pulmão, sem o intestino, sem o fígado, né? Sem os rins, sem o que mais, né? Sem o estômago, sem a traqueia, sem a pele, né? O maior órgão do ser humano. Então, esse é o argumento. Como, por exemplo, um órgão constitutivo que faz parte do corpo de um mamífero ou de qualquer outro ser seria retirado e esse organismo continuaria a funcionar. Ou quando que foi que o ser humano recebeu o pulmão? E depois um outro pulmão? E depois um coração? Não dá para pensar nisso, não dá. Então, houve uma criação, essa criação é um ato único de Deus e está relatado. Sem detalhes, né? Porque o conhecimento de Deus é muito superior ao conhecimento humano. E o ser humano está sempre construindo torres de Babel, né? Pretendendo chegar lá em cima, não vai conseguir nunca. Eu me lembro aqui do grande astrofísico Stephen Hawking, falecido há questão de 4, 5 anos, mas certamente um dos maiores físicos dos últimos tempos, né? Em que ele, nos primeiros livros, ainda jovem, dizia, sim, o ser humano, dali a 100 anos, 2070, vai conhecer todas as complexidades, vai conhecer tudo o que se passa no universo, vai saber de tudo. Ao final da vida dele, ele já não dizia isso, ele dizia que não, nós não vamos conseguir entender completamente o funcionamento da natureza. Muito obrigado a todos. Vamos desenvolver esse assunto sempre que possível. Por que nós falamos sobre isso? Porque a gente não consegue explicar também a linguagem. Como é que surge a linguagem? Como é que o ser humano desenvolve a linguagem? Como é que ele desenvolve o cérebro para ser o receptor da linguagem? E nada disso. Tá bom? Vamos em frente. Coloque seus comentários aqui. O que você acha? Um abraço. Fique com Deus.